A nossa aula de hoje é sobre bens públicos. Nós vamos estar conversando aqui as principais características dos bens públicos, levando em consideração principalmente o regime jurídico de cada ente, né, a que esses bens pertencem. Então, a gente vai analisar aí o aspecto do regime jurídico dos entes de administração direta e indireta e como isso é relevante para as principais características dos bens públicos. A gente vai trabalhar aqui quais são os bens públicos da União, dos estados, tá? Dos municípios. A gente vai bater bem nessa tecla aqui de classificação hoje, tá? De uso comum do povo, de uso especial, os bens dominicais, a questão da afetação e desafetação dos bens públicos também, a gente vai estar tratando hoje, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse material aí, ainda que resumidinho, que eu estou colocando na tela de vocês, mas que eu vou estar chamando atenção para os principais aspectos. Existe um material mais completo na pré-aula 11, do encontro 11 do AVA, que é uma apostila de direito administrativo que eu coloquei com mais de 300 páginas lá. Bens públicos começa na página 300, tá? Então, você pode estar lendo aquele material, que é um material muito bom de apoio, mas qualquer livro que você tenha de direito administrativo vai ter esse tema, e esse tema não é um tema que sofre alterações legislativas, então você não precisa se preocupar com isso. Licitação não, né? Licitação eu chamei a atenção de vocês, que era um tema que a gente tinha que estar muito atento, porque tinha muito decreto, né? Disciplinando o tema. Mas bens não. Bens, uma boa doutrina de direito administrativo, ou aquela apostila que eu coloquei lá para vocês na pré-aula 11 do encontro 11, a partir da página 300, você vai estar bem socorrido aí de material, tá? Então, vamos iniciar hoje. Você vai acompanhando aí na sua tela. Então, o conteúdo dessa aula de hoje vai ser o conceito, a classificação dos bens públicos, afetação e desafetação, características, os bens de domínio público do Estado, os bens dominicais, alienação, o uso de bem público por particular e os bens públicos em espécies. Nós vamos ver que as principais características, nós vamos tratar cada uma delas, tá? As principais características dos bens públicos é a inalienabilidade, é algo que não pode ser vendido ou cedido, né? A empenhorabilidade é um bem ou patrimônio que pode ser utilizado, que não pode ser utilizado para pagamento de dívidas. A imprescritibilidade, que tem tudo a ver com não incidir, né, a uso capião sobre um bem público, a não onerosidade, porque ele não pode servir de garantia, né? Então ele não pode ser dado em hipoteca, nem anticrés, nem penhor. A gente vai ver aí as espécies de bens públicos principais, nós vamos trabalhar um pouco aí do conceito de terras devolutas, de terrenos de marinha, de terras ocupadas pelos índios ou silvícolas, né? Que a gente vai ver aí que, embora a gente sempre ouça dizer, né, mas os índios chegaram aqui antes de nós, né, eles já estavam aqui, pois é, só que eles não têm propriedade das terras em que eles estão situados, né, as terras que eles estão, eles só têm a posse e o usufruto, né, então, o usufruto permanente, a gente vai ver isso, né, a plataforma continental, a faixa de fronteira, as ilhas, e a classificação aí para você saber de quem pertence cada bem desse, tá? Mas antes disso, eu quero tratar com você, antes de mais nada, o conceito de bens públicos, tá? Para Marçal Justen Filho, inclusive eu mandei para vocês uma doutrina, aqui quem me pediu, né, os líderes de turmas que me pediram via e-mail, eu mandei o livro do Marçal em PDF. Se porventura você não recebeu, me manda um e-mail que eu te encaminho, tá? O Marçal constitua bens públicos como os bens jurídicos atribuídos à titularidade do Estado, submetidos a um regime jurídico de direito público, necessários ao desempenho das funções públicas ou merecedores de proteção especial. Para ele, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público é que seriam bens públicos. Então, só seria bens públicos, dentro desse conceito do Marçal Justen Filho, os bens pertencentes à administração pública direta,
e também administração pública indireta, mas só aqueles entes que estivessem submetidos a um regime jurídico de direito público. Tá? E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Esse conceito do Marçal Juscelino Filho, ele está embasado no conceito que é trazido pelo Código Civil, tá? Então, o Código Civil, no artigo 98, define bens públicos como sendo: são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então, nesse caso, de acordo com o Código Civil, né, ele entende que só aquelas pessoas jurídicas de direito público interno é que os bens seriam considerados bens públicos. Então, para esse artigo do Código Civil, nós teríamos uma interpretação bem restritiva. Só abarcaria bens aí da União, dos Estados, Distrito Federal, município e território, se nós tivéssemos. Né? Por quê? Porque o próprio artigo 41 traz o conceito de quem são pessoas jurídicas de direito público. O próprio artigo 41 do Código Civil, que diz: a União, os Estados, Distrito Federal e territórios, municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criados por lei. Ora, se nós ficarmos agarrados, limitados a esse conceito trazido pelo Código Civil, nós vamos ter um problema. Qual o problema que nós vamos ter? E as pessoas jurídicas, tá, submetidas a um regime de direito privado? Como que ficariam os entes de administração indiretas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Como ficaria a situação delas? Elas não estariam abarcadas aqui dentro desse conceito. E elas são entes de administração pública. Então, veja bem, esse conceito é um conceito muito restritivo, ele precisa ser ampliado, tá certo? E a doutrina majoritária, inclusive, amplia esse conceito, tá? Dando aí, acabando por abranger também as pessoas jurídicas de direito privado, cujos bens estão afetos à prestação de serviço público. Mas aí, tudo bem, corrente majoritária entende que esse conceito do Código Civil ele é muito restrito e que não deveria ficar só nos entes da administração direta e aqueles sob o regime de direito público, mas deveria abarcar também os de regime de direito privado. Mas uma outra parcela da doutrina entende, vai mais além ainda. Além de ser bem público os bens da União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios, se nós tivéssemos no Brasil, sociedade e economia mista, empresa pública, autarquia, fundação, a doutrina vai mais além. Ela diz, olha, não são só os bens dessas pessoas que são consideradas bens públicos, não. Aqueles bens das concessionárias e permissionárias de serviço público, ainda que sejam empresas particulares, tá? Melhor dizendo, ainda que estejam diante de um regime de direito privado, aqueles bens, quando eles estão a serviço público, eles estão ali sendo utilizados diretamente, afetados, que a gente chama a prestação de um serviço público, esses bens não poderiam sofrer penhora, não poderiam ser dados em garantia. Então, eles ficariam sob a proteção do manto como se bens públicos eles fossem. Tá? O Celso Spicovitch, eu não sei nunca pronunciar direito sobre o nome dele, mas eu acho que esse é o Celso Spicovitch, aquele livro de direito administrativo esquematizado que eu mostrei para vocês, que é organizado pelo Pedro Lenza, da Saraiva. Esse autor, ele entende que os bens públicos também abrangeriam, tá? Os que são empregados diretamente no serviço público, executados por concessionárias e permissionárias. Ele diz que no conceito dele é bem público, mas eu me filio a uma corrente que fala assim, olha, bem público ele não é, mas ele tem uma proteção que se daria a um bem público. Tá? Então, ele não, por exemplo, ele não pode ser penhorado, ele não pode ser objeto de penhor e tal, porque ele está ali afetado, né,
Ele está sendo utilizado diretamente na prestação de um serviço público. Se nós partirmos desse conceito, você pode concordar comigo que o cargo dos Correios não pode ser penhorado. Que um bem do Banestes não pode ser penhorado. Porque nós estamos falando de uma empresa pública de uma sociedade de economia mista. E se a gente for mais além no conceito desse autor, um ônibus da Joana d'Arc também não poderia. Tá vendo? Por quê? Porque em relação às concessionárias e permissionárias, porque embora eu entenda que não é um bem público, ele entende que é um bem público. Eu entendo que não é um bem público, mas que goza da proteção de um bem público. Tá? Eles não podem sofrer penhora, eles não podem sofrer restrição, porque você repare comigo. Eles estão ali, aquelas concessionárias e aquelas permissionárias, é fácil você entender. Eles estão prestando um serviço público essencial relevante que deveria ser prestado diretamente pelo ente estatal. Mas ele, através de uma delegação prevista na própria Constituição Federal e permitida, então, ele delega, ele descentraliza, a gente já estudou isso nas primeiras aulas, ele descentraliza esse serviço a uma empresa privada. Mas o serviço que ele, ente estatal, deveria estar ali realizando. Então, é coerente que você entenda que esses bens das concessionárias e das permissionárias, embora na minha concepção, né, não sejam bens públicos, mas eles estão sob a proteção, sobre o manto que os bens públicos estão, porque eles estão ali afetados diretamente à prestação de serviço público. Foi clara? Só para poder... E eu estou conversando aqui com vocês, mas eu estou com duas doutrinas, além dessa que está na tela aí, eu estou com outras duas doutrinas aqui, então eu quero ler um pedacinho para você do que fala, o que o Eli Lopes Meirelles, você sabe que o Eli Lopes Meirelles, um grande administrativista que nós tivemos, já morreu há muito tempo, né? Mas a obra dele está sendo sempre atualizada. Então, na transcrição aí da obra do Eli Lopes Meirelles, ele fala: quanto aos bens das empresas estatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, entendemos que são também bens públicos com destinação especial e administração particular das instituições a que foram transferidos para a consecução dos fins estatutários. A origem e a natureza total predominante desses bens continuam públicos. Sua destinação é de interesse público. Apenas a sua administração é confiada a uma entidade de personalidade privada, que as utilizará na forma de lei instituidora e do estatuto regedor da instituição. Então, a destinação especial destes bens sujeita-os ao preceito da lei que os autorizou, a transferência do patrimônio estatal ao paraestatal, a fim de atender aos objetivos visados pelo poder público criador da entidade. Então, ele entende que houve uma transferência, e a gente conversou muito sobre isso nas nossas primeiras aulas presenciais, quando eu disse para você que a administração pública, a administração direta, quando ela não presta diretamente o serviço, ela cria uma nova pessoa jurídica, né? E ela o faz criando um ente da administração indireta, e aí transfere o patrimônio para ela, né? E nessa transferência de patrimônio, obviamente, se inclui, né, os bens daquele ente que a criou. Então, se há uma transferência desses bens para ela, lógico que esses bens não perdem características de bens públicos. Tá vendo? Então, o conceito trazido pelo Eli, ele se encaixa direitinho no que a gente vem conversando. Estava conversando até agora. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui agora. Vamos continuar a apostila, tá bom? Uma apostila de aula de Direito Administrativo que eu dei para as turmas de disciplina blended da própria instituição. É um material da instituição, tá? Tem algumas coisas que estão aí, alguns erros de digitação, alguma coisa assim, outra, que na hora que eu for passando eu vou
tá? Eu vou te chamando a atenção, beleza? Alguma coisa que eu entenda que está errada, eu vou te chamar a atenção. Classificação, então, a gente já viu, desculpa, o artigo 99, né? Então, 98 fala o conceito de bens públicos, e o 99 traz a classificação, 99 do Código Civil. Classifica os bens públicos em de uso comum do povo. Quem são eles? O próprio nome já diz, todo o povo, é comum para todo mundo usar. Rios, mares, estradas, ruas e praças são exemplos disso, né? Os de uso especial são aqueles em que tem uma destinação específica, um serviço, tá? Ou porque ele é utilizado no estabelecimento da administração pública. São os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou um estabelecimento da administração pública federal, tá? Estadual, territorial, se nós tivéssemos território, né? Ou municipal, inclusive de suas autarquias, né? Então, são aqueles prédios, terrenos, ou todos os bens ali em que estão tendo alguma destinação específica pela administração pública, tá? Ela está utilizando ele para um fim específico. Os dominicais, também chamados por alguns autores de dominiais, são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, tá? De cada uma dessas entidades. Esses bens dominicais, a gente vai estudar eles agora para frente com mais atenção, eles são aqueles em que a administração lança a mão deles, porque eles não estão afetados, né? Eles não estão ali destinados a um fim específico, não estão sendo utilizados pela administração para um fim específico. Então, eles entram ali e eles compõem o patrimônio da administração pública como se fosse o patrimônio de um particular. A administração pública, a gente vai ver, vai poder lançar a mão dele, vai poder alienar, ceder, doar, permutar, claro que mediante autorização legal, a gente vai ver isso. Mas é um bem que a administração pública pode lançar a mão dele, pode alugar, tá certo? E com aquela renda aplicar em outras áreas. Então, ela tem uma disponibilidade sobre aquele patrimônio como nós particulares temos sobre o nosso patrimônio, tá? Diferente dos bens que estão afetados. A gente vai ver isso agora com mais atenção, tá bom? O critério de classificação que foi utilizado pelo Código Civil, então, é a destinação. A destinação é o que a gente chama de afetação. Então, quando eu digo que um bem está afetado, é porque ele está com uma destinação específica, uma destinação pública. Quando eu digo que ele está desafetado, é porque ele não está cumprindo, ele não está destinado a nada, tá sendo? Ele não está sendo utilizado para nada, que é a categoria dos dominicais, tá bom? Os bens de uso comum do povo são os bens destinados por lei ou por natureza ao uso coletivo. Então, ninguém pode cercear o seu uso a um rio, a um mar, a uma estrada, a uma rua, uma praça. A gente vai ver agora, daqui a pouco, que tem algumas exceções. É claro que você não pode fechar uma rua sem uma permissão do poder público, né? Mas é um bem que todos podem. Da mesma forma que a pessoa pode virar para mim e perguntar assim, Giovana, mas essa pergunta sempre interessante, que essa pergunta ela sempre chega para mim. E para mim, eu tenho muita tranquilidade para responder isso, porque eu também sou produtora rural, eu sou proprietária rural, eu tenho um terreno que tem uma lagoa, né? E obviamente, a minha porteira fica fechada, não entra qualquer pessoa dentro da minha propriedade. Então, quando eu dou essa aula, às vezes um aluno me pergunta assim, mas se lago, se lagoa, se rio é de uso de todo mundo, por que pode haver aí um impedimento de um proprietário de brecar o meu acesso a uma lagoa que está dentro da propriedade dele? Olha, eu posso te falar isso com maior tranquilidade. Se você vier de barco, porque a lagoa ela tem um braço, né? Um braço que pode vir de uma outra lagoa, de um outro rio, ela vem de algum lugar, né? Se você quiser vir navegando dentro da lagoa e chegar na beirinha, na margem da minha área de terra, problema nenhum. Se você quiser descer de helicóptero no meio da minha lagoa, também não tem problema nenhum. Agora, para você entrar, pisar numa propriedade privada que é minha, sem minha permissão para chegar na lagoa, aí não. Aí você está invadindo uma propriedade privada,
né? Tudo bem. Ah, mas você não falou que a lagoa é de todo mundo, bem de uso comum. Então, chegue de helicóptero ou vem de barquinho. Eu tenho vizinhos meus de terra que vêm de barquinho lá do fim do mundo pescar na beirada da minha casa. Qual o problema? Eu posso impedir? Não. Não é um bem de uso comum do povo. Agora, posso impedir que ele pise no que é meu. Aí eu posso, com certeza, porque ele está dentro de uma propriedade privada. Tá certo? Então, os bens de uso comum do povo não pode ser cerceado o uso dele. Tá? Os bens de uso especial são os destinados ao uso da administração, para a consecução de um fim, como eu já disse. E os dominicais, como eu também já disse, não têm destinação pública definida e podem ser alienados. Alienados aqui, você vai entender isso de forma mais abrangente, não é só que não podem ser vendidos, não. Os dominicais, eles podem ser vendidos, eles podem ser cedidos, eles podem ser doados, eles podem ser permutados, basta que haja uma autorização legal. Nós vamos ver isso, tá? Imagine, nós já vivemos num país que a corrupção é um fator grave. Você sabe disso. Isso é público e notório, né? Você imagina, se nós já temos um caos instalado, né, no desvio de verba pública. Você imagina se não houvesse uma lei proibindo que a venda de bem público fosse realizada? Não tinha nem patrimônio público mais, não existia mais, não, já tinha sido tudo torrado já, né? Porque para você vender um bem público, você tem que ter autorização. Vender, permutar, ceder, você tem que ter uma autorização da Casa Legislativa. Certo? Hoje eu estou muito questionadora, viu? Estou fazendo muitos questionamentos. Essa matéria sempre me chama, principalmente quando eu saio de bens públicos e entro em restrições do direito de propriedade, que não é objeto da aula de hoje, que hoje é só bens públicos. Eu questiono muito, principalmente quando eu entro na área de desapropriação, de uso, né? Pelo poder público de bens particulares. Pode falar. Seguinte, digamos que tem uma lagoa e aí ao redor dela é todo loteado, no caso igual a senhora aí. Então, o acesso ao bem público pela população fica totalmente limitado, em função de que ninguém vai ter um helicóptero para poder cair do céu, correto? E essa área de terra vendida não seria terreno de marinha? Não, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Quando a gente for trabalhar aqui bens da União, dos estados e do município, você vai ver se isso se enquadra ou não. Vamos deixar isso para o final. Você mesmo vai me responder no final da aula. Não é que você limita, veja bem, você limita, por que você limita? Porque você teria que passar dentro de uma propriedade privada. Agora eu estou mitigando o seu uso, correto? Mas eu estou impedindo que você venha com barco de lá? Tem muita gente que vem com barco de outros lugares, de outras estradas, e vai pescar com barco. Então, veja bem, você não pode limitar o acesso. O acesso eu posso, porque eu não sou obrigada a instituir uma servidão de passagem para dentro da minha propriedade. De forma nenhuma, é uma propriedade privada. Agora, se já existisse uma estrada lá, Wanderson, aí é completamente diferente. Se já existisse uma via de acesso, uma servidão de passagem, aí eu não poderia fechá-la de forma nenhuma. Por exemplo, a Lagoa de Paranã, né? A Lagoa de Paranã, ela tem inúmeros braços, né? E muitas propriedades e muitos condomínios fechados. Você repare, aquelas estradas que são dadas acessos, ninguém pode tirar de lá. Ali já foi dado. Ou é porque ela tem um acesso que já tinha sido construído pelo ente público, ou porque o próprio particular instituiu uma servidão de passagem. Da mesma forma que eu posso instituir, eu tenho uma servidão de passagem. Os proprietários dos terrenos vizinhos ao meu, o que eu fiz? Eu fiz uma estrada, olha só, mas veja bem, olha a diferença. Eu fiz uma estrada para quem é meu vizinho. Eu não fiz uma estrada para o povão descer lá, não foi isso, não. O meu vizinho, os meus vizinhos de Lagoa, para eles chegarem na propriedade deles, eles tinham que dar uma volta gigantesca de não sei quantos quilômetros, longe pra caramba, estrada péssima, mas assim, muito longe. O que eu fiz? Eu abri uma estrada, permiti que eles abrissem uma estrada
documentei a servidão de passagem, escriturada em cartório, entendeu? E permiti, ó, aqui vocês podem passar. Porque com 150 metros você está na sua casa. Entende? E eu instituí a servidão de passagem. Agora, eu pegar e ser obrigada a abrir uma propriedade privada minha para todo mundo entrar, aí não, de forma nenhuma. Eu sei, o que eu quis dizer é o seguinte, hipoteticamente, você tem uma lagoa, vamos imaginar uma lagoa de 5 mil metros, e ao redor dela todo mundo compra um terreno. Já que é um bem público, se todo mundo comprar um terreno e ninguém quiser abrir uma servidão de passagem, digamos que não tenha também, e ninguém quiser abrir uma servidão de passagem para o público em si, cerceou totalmente o acesso do povo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A colocação dá uma interpretação muito, sei lá, parece que é um meio que elitista, desculpa. É o quê? Não entendi. Meio elitista, porque se todo mundo pegar o seu pedaço de terra e o ponto de lagoa e botar a cerquinha dele e ninguém poder entrar, lascou, porque, assim como eu falei, ninguém tem razão para poder voar e cair de cabeça lá no meio da lagoa, né? Mas, enfim, eu não estou colocando culpa no senhor, não, professor, só estou colocando um exemplo. Mas, veja bem, você tem que entender que aquilo é uma propriedade privada, e aquilo foi pago e comprado, aquilo não é terra devoluta, aquilo não é bem do Estado. Então, quando a gente for estudar agora o artigo 20, o 28 e os seguintes, que vai ser logo depois, né, daqui a pouco, você vai ver o que é considerado bens da União, dos estados e dos municípios. Então, aí você vai ter uma ideia que existe uma faixa de fronteira, que existe uma faixa de terra, por exemplo. Você quer ter uma noção de que maior cerceamento do meu direito de propriedade é que a própria lei, o próprio Código Florestal, a própria lei, ela impede que eu construa a uma determinada distância da margem da lagoa. Não sei se é 150 metros, 50 metros, não me recordo agora, porque em 2008 teve alteração, né? Antes disso, você podia construir na beirinha que não era considerado crime ambiental. De 2008, com a alteração do código, aumentou essa faixa. Eu não sei agora, não me recordo, se você sabe, você me dá um toque, se é 50 ou 150 metros. Você não pode construir a margem da lagoa. Então, repare, já existe um cerceamento do meu direito de propriedade. Quando a lei fala, você não constrói a margem da lagoa. Por quê? Já há ali uma própria determinação legal. Então, o meu direito de propriedade já é cerceado pela própria lei, entende? Agora, o que você me fez lembrar foi de uma briga gigante que se estendeu aqui em Vila Velha. Isso é um processo que está rolando há anos. Eu acho que ele nem terminou, talvez você já deve ter ouvido falar. E na Praia da Costa, um grande condomínio, né, uma grande construtora muito famosa daqui da Grande Vitória, foi construir um condomínio na Praia da Costa. E ela fechou o acesso que já existia à praia. Olha só, completamente diferente. Esse condomínio, ele fechou um acesso que já existia. E ali é terreno de marinha. Entende? Então, assim, é um contexto completamente diferente. Mas nós vamos chegar ali no que é considerado bens da União, bens do Estado e bens do município para você compreender melhor. O que não tiver dentro do conceito de bens desses entes, por exclusão, pertence particular. Tá bom? Aliás, por exclusão pertence... Deixa mais um pouquinho. Vamos adiantar aqui que você vai entender. Vamos prosseguir. Bom, Maria Silvia Zanello de Pietro classifica sobre o aspecto jurídico os bens públicos em duas modalidades. Uma vez que os dois primeiros possuem destinação pública, enquanto o terceiro não possui destinação. Para Maria Silvia, existe uma classificação entre bens de domínio público do Estado, que aí ela incluiria os de uso comum do povo e os de uso especial, e bens do domínio privado, que são aqueles dominicais. Ela fala domínio privado porque para Maria Silvia é como nós, particulares, temos um direito sobre os nossos bens. O Estado também, domínio privado, por quê? Porque são bens que ele pode dispor, como nós, particulares,
podemos dispor. É lógico que, como eu disse para você, torno a dizer, depende de uma autorização legal para isso. Tá? Nós não precisamos de autorização legal para vender um bem que é nosso, né? Bom, muito importante você estar ligado ao conceito de afetação e desafetação. Tá? Marçal Justen Filho, para ele, a afetação é uma subordinação de um bem público a um regime jurídico diferenciado, tendo em vista a destinação dela à satisfação das necessidades coletivas e estatais, do que deriva, inclusive, a sua inalienabilidade. É o que eu disse para vocês, um bem, quando ele está a serviço do interesse público, servindo o interesse público, ele está afetado a uma prestação de serviço, tá? Então, ele está ali para satisfazer as necessidades coletivas e estatais, tá? Então, por isso ele é inalienável. Somente são passíveis de afetação os bens de uso comum do povo, porque aqueles que são de nosso uso comum, eles não podem sofrer nenhum tipo de alienação, né? As ruas, as praças, né? Os mares, os lagos, as lagoas e tudo mais. E os de uso especial, isso não se enquadra aos dominicais. Os dominicais é diferente. Os dominicais, eles estão desafetados, tá? Estão liberados aí. Se a afetação é destinação pública específica conferida a um bem público, a desafetação é um processo inverso, no qual se modifica o regime jurídico do bem, passando à categoria de bens dominicais. Então, veja bem, olha o que pode acontecer. Vamos pegar um exemplo prático? Vamos imaginar uma antiga sede da Prefeitura de Linhares. Vamos imaginar que a antiga sede, não é o que ocorreu, mas vamos pegar um exemplo hipotético, que aquele prédio tivesse muito sucateado, muito destruído, muito deteriorado, que não fosse interessante para a administração pública, por exemplo, reformá-lo para manter ali a sede da prefeitura. E aí o município resolve construir uma nova sede, certo? Inicialmente, aquele bem estava afetado. Então, ele era um bem de uso especial, tudo bem? De domínio público, de uso especial. Ele estava ali, estava sendo utilizado. A destinação era o quê? A destinação era colocar ali as secretarias e as repartições públicas da sede da prefeitura. A partir do momento em que tira-se tudo de lá e coloca-se numa nova estrutura, numa nova sede, e isola-se, deixa de se usar, não serve mais, não é viável para a administração pública reformar e nem fazer mais nada. O que acontece? Através de uma lei da Casa Legislativa, então nós estamos falando de um bem do município de Linhares, a Casa Legislativa é quem? A Câmara de Vereadores. Uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores vai desafetar, vai tirar essa destinação daquele bem, e ele, que era um bem afetado, passa a ser desafetado. Quando ele passa a ser desafetado, ele não vai ter destinação nenhuma. Ele entra na categoria de dominicais. E como bem dominical, ele poderá ser vendido, alugado, feito permuta, doado, N coisas. Por quê? Porque ele passa a ser como se fosse um bem de propriedade privada do Estado. E aí ele vai poder dispor dele. É necessário que o Estado tenha isso, tenha essa carta na manga, né? Tenha bens que ele possa dispor em caso de emergência, de necessidade, certo? Conforme Marçal Justen Filho, a desafetação é um ato unilateral, cuja formalização depende, como eu já disse, de uma autorização legislativa por meio do qual o Estado altera o regime jurídico aplicável ao bem público, produzindo sua submissão a um regime de bem dominical. Tá? Ele deixa de ser um bem de uso especial e passa a categoria agora de bem dominical. Então, há uma alteração do regime jurídico desse bem. Tá? Não são todos os bens de domínio do Estado que podem ser desafetados, não, tá? Tem bens que não podem. Os bens de uso comum do povo, tá?
praças, lagos, ruas, nada disso. Os bens de uso comum do povo não podem ser desafetados, tá bom? São insuscetíveis de desafetação, significando aí a impossibilidade absoluta de alienação, tá? Eles devem primeiro perder suas características e aqueles que eu já disse para vocês de uso comum do povo, aqueles não serão desafetados. Que a gente viu, as primeiras coisinhas que a gente viu naquele desenho lá do índio, né, da primeira página. Nós vamos tratar agora todas as características lá. Existem características que são comuns a todos os bens públicos. Depois eu vou chamar a atenção para vocês, inclusive, de uma celeuma, de uma discussão doutrinária acerca disso aqui, tá? Bom, mas a regra é, falou que é bem público, tá? As características, a primeira, restrição à alienabilidade. A regra é que os bens públicos de domínio do Estado não podem ser alienados enquanto os bens dominicais, que a gente acabou de falar, deve ser demonstrada a ausência de interesse na manutenção da titularidade do Estado. Então, lembrando, os bens de uso especial, os bens de uso comum do povo, esses não podem ser alienados. Os dominicais, que é aqueles que já não estão afetados, para eles serem vendidos também, a administração pública tem que comprovar a ausência de interesse. Olha, não, naquele exemplo que eu dei, não é interessante, não é conveniente, aí lembra, mérito administrativo, não é conveniente e oportuno para a administração pública reformar aquele prédio. A reforma vai ficar caríssima, é inviável, tá? Ela vai demonstrar ali que não é interesse a reforma e que aquele bem precisa ser desafetado, tá? Então, só os bens dominicais que poderiam ser alienados, ok? A impenhorabilidade significa que os bens públicos, eles não são passíveis de penhora, arresto e sequestro, tá? Se não é possível alienar um bem público, não há sentido, né, no bem público ser objeto de sequestro, de arresto ou de penhora, porque para isso existe o precatório. Então, se a fazenda pública tem uma dívida comigo, eu vou ter que receber essa dívida por precatório, se não for requisição de pequeno valor, né? Se for de pequeno valor é uma coisa, vai ser por RPV. Agora, se não for de pequeno valor, só lamento, vai ser por precatório mesmo. Então, os bens públicos, a regra é que eles não são passíveis de penhora, arresto e sequestro. Eu preciso chamar a atenção para você em relação a isso. Existe uma briga doutrinária, tá? Mas já vou te dizer que quem pensa assim é a corrente minoritária, tá? A corrente minoritária acha que os bens dominicais poderiam sofrer penhora, arresto e sequestro. Por quê? Essa corrente minoritária, que não é a qual eu me filio, tá? Já deixo claro, eu me filio à corrente majoritária, que entende que não pode, tá? Para essa corrente minoritária, os bens dominicais, como eles podem ser alienados, eles poderiam, em tese, ser objeto de arresto, sequestro e penhora. Então, para essa corrente minoritária, se eu, particular, tenho um crédito para receber da administração pública, eu poderia penhorar, arrestar ou sequestrar um bem dominical, que é aquele que não está afetado. Mas isso é a corrente minoritária. A corrente majoritária entende que não. A corrente majoritária entende que não. Por quê? Porque o bem dominical, ele não perde a característica de bem público. Então, se ele não perde a característica de bem público, ele não poderia ser penhorado. E essa corrente, a corrente majoritária a qual eu me filio, ela entende que não pode mesmo, porque a maior prova disso é o próprio artigo 100, que fala que para você receber aí... deixa eu ler o artigo 100 da Constituição para vocês. Tá? Desculpa, do Código Civil. 100 do Código Civil. Diz assim: os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar.
O 101 fala que os bens dominicais podem ser alienados, observadas as exigências, e ele faz essa diferença. Só que a própria Constituição, quando ela fala no precatório, ela fala que toda execução forçada, artigo 100, tá? Parágrafo 5º da Constituição Federal, fala assim: é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundo de sentenças transitadas em julgado, constante de precatórios judiciários apresentados, pererê, pororô, e aí vai. Então, em relação à empenhorabilidade, um dos artigos que embasariam a impossibilidade de empenhorabilidade é o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, que fala que a administração pública ela tem que ter, né, ela tem que ter condições de emitir precatórios aí para poder estar pagando as dívidas que ela tem. Tá? Então, nas execuções forçadas contra o poder público, vai se pagar através de precatório. Então, lógico que eu preciso dizer para vocês as duas correntes, né? Mas a corrente majoritária, lembre-se, mesmo os bens dominicais são insuscetíveis de penhora, sequestro e arresto, porque eles não perdem as características deles de bens públicos, apesar deles não estarem mais afetados, estarem desafetados. Tá bom? Impossibilidade de oneração. Esse questionamento que eu acabei de fazer para vocês, isso pode cair numa prova discursiva, mas numa prova objetiva, dificilmente, porque até se cair uma coisa dessa numa questão objetiva, seria passível até de recurso. Aí. Impossibilidade de oneração. Direito real de garantia. Os bens públicos, a regra é que eles não podem ser dados em garantia, eles não podem sofrer penhor, hipoteca, anticrédito, tá bom? Eles não podem ser dados em garantia. E a imprescritibilidade? A imprescritibilidade, eu já conversei com vocês que eu tenho uma forma de estudar que eu utilizo muito o recurso mnemônico. Então, eu tento fazer associações de palavras para eu conseguir gravar as coisas, porque eu fui concurseira durante muitos anos da minha vida, né? Então, eu tinha uma gama de matéria aí para estar decorando. Então, e os concursos que eu fazia, obviamente, não tinha consulta à legislação, né? Era a prova sem consulta, né? Então, a gente tinha que decorar. E eu ficava, meu Deus, como que eu vou associar a ideia de imprescritibilidade, que na minha cabeça não tinha nada a ver com o uso capião, com o Instituto da Uso Capião, né? E eu falava, mas vai ser muito complicado eu lembrar que imprescritibilidade tem a ver com o uso capião. Então, eu lembrei, eu associei o que está aí nesse parágrafo, prescrição aquisitiva. E aí, eu lembrei que quando a gente estuda, né, as formas de aquisição da propriedade, lembra? Uma das formas de aquisição é a uso capião, lembra disso? Então, eu associei essa palavra aquisitiva, prescrição aquisitiva, com a uso capião. Então, só para você saber, não cabe uso capião, ou seja, não se pode usucapir bens públicos. E o artigo 191 da Constituição deixa claro isso, né? Então, a prescrição aquisitiva é a perda da propriedade pelo decurso do tempo, pela uso capião. Então, nesse caso, não cabe, eu jamais poderia ter a propriedade de um bem público. Mas depois eu vou conversar com vocês sobre as terras devolutas, porque dá a impressão de que você adquiriu elas, mas não é bem assim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Tudo bem? Bens de domínio público, então. Os bens de domínio público, como eu já disse para você, eles são os de uso comum do povo e os de uso especial, né? Porque tanto numa situação como numa outra, tem destinação pública, né? O conceito para Cretela Júnior, ele fala que bens de domínio público são um conjunto das coisas móveis e imóveis de que é detentora a administração, afetados quer a seu próprio uso, quer ao uso direto ou indireto da coletividade, submetidos aí a um regime jurídico de direito público, derrogatório e exorbitante do bem comum.
Então, a gente pode resumir no seguinte: conjunto de bens móveis e imóveis. Por quê? Porque quando eu estou falando também naquelas cadeiras, né, de escola, que são utilizadas nos colégios públicos, né, eu estou falando ali de um acervo de bens de máquinas, né, de máquinas de informática ou de máquinas de terraplanagem, maquinários, né, de tratores e tudo mais que pertencem à administração pública, eu estou falando de bens móveis, né, que eles são utilizados na consecução de um fim público, tá? Na prestação de um serviço público. Então, conjunto de bens móveis ou imóveis. Eu incluiria aqui até semoventes, né, porque a gente já viu lá, né, tudo que se move tem vida, cavalo, cachorro, isso tudo também é bem, né? Pertinência à administração, tem que pertencer à administração, né? Estar vinculado a ela. Afetação, como eu já disse, tem que ter uma destinação e o regime jurídico de direito público. Em outras palavras, são bens que pertencem ao Estado, podendo ser móveis ou imóveis, com destinação, com afetação para uso próprio ou para uso da coletividade. Tá? Então, um hospital público, tudo que tem ali, né, desde o terreno, se for um terreno, né, do ente público, até o maquinário, tudo que se encontra lá dentro, é bem, né? Bem de uso especial, certo? De domínio público, mas de uso especial. Modalidades. Os bens de uso comum do povo são aqueles que podem ser utilizados pela coletividade, sem necessidade de autorização ou consentimento especial, por determinação legal pela sua própria natureza. Cuidado com isso. Tá, mas se uma rua, ela é bem de uso comum do povo, significa que eu posso fechá-la para botar barraquinha e fazer um São João, uma festa junina? Ou se eu quero fazer um desfile, né, de uma escola, por exemplo, eu posso fechar uma rua? Ela não é de bem de uso comum do povo? Pois é, mas você está fechando, você está proibindo que eu use, tá certo? Então, para você fazer isso, você tem que ter uma autorização, tá, do poder público para que você possa fechar aquela rua ou utilizar de forma exclusiva aquele bem que é de uso comum do povo, tá? Então, os bens são de utilização geral, sem distinção, todo mundo pode utilizar, sem autorização, a regra que nós não precisamos, né? A regulamentação do uso só seria aí, né, naqueles exemplos que eu falei, mas eu quero lembrar de um fato aqui interessante, que eu até comentei com uma turma aí dessas, que eu dei aula essa semana, né? Que a regulamentação de uso é interessante. O poder público, ele pode regulamentar o uso de um bem comum, não pode? Fechamento de praça às 22 horas, sabe o que me fez lembrar? Quem tem mais de 40 anos vai lembrar. A maioria de vocês não. A Praça 22 de Agosto, ela era fechada à noite. Ela tinha grade, ela tinha guarda municipal. Ela já foi jardim de infância, eu já estudei lá. Tá? Ela já foi repartição pública. Já teve repartição da prefeitura. Ela já teve lá o fórum, já funcionou, o juizado já funcionou lá. A praça ela era toda gradeada. E dava um determinado horário, ela fechava. Tá? Por quê? Até mesmo para manter a segurança das pessoas, né? Então, é possível que haja esse tipo de restrição em um determinado horário? Sim, e a própria segurança, tá certo? Da mesma forma que as calçadas são bens de uso comum do povo, não são? Não seriam? Então, existe uma regulamentação. Linhares tem uma lei municipal que trata do zoneamento urbano que permite que depois das 20 horas, possa se colocar cadeira e mesa nas calçadas. Tudo bem, você não me questiona, pelo amor de Deus, por que tem gente que põe antes das 20. Tá? O fato é que a lei municipal fala que só pode depois das 20. Tá? É uma forma de regulamentação do uso, não é? É, claro que é. De reunião também. Ele está no inciso 16 da Constituição, do artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente em local aberto ao público para reunião, tá? Independente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião convocada no mesmo lugar. Se já tinha outra reunião autorizada, né, aí não tem como. O poder público poderá regulamentar o uso impedindo que a reunião aconteça em determinado local e horário com a mesma visibilidade e repercussão diante da supremacia do interesse público. Bom, segundo Maria Silvia de Pietro, bens de uso especial são todas as coisas móveis e imóveis, corpóreas ou incorpóreas, utilizadas pela administração pública para a realização de suas atividades e consecuções dos seus fins. Em outras palavras, são bens que se destinam especialmente à prestação de serviço público. Eles são instrumentos ou aparelhamento material do serviço público. Normalmente, esse conceito cai muito em prova objetiva. Coloca assim, quais bens, né, classifique. Quais os bens que são considerados instrumentos ou aparelhamentos materiais do serviço público? Vai vir lá, de uso especial, de uso comum, dominicais, tá? Então, de uso especial. São exemplos de bens de uso especial os imóveis, onde estão instaladas as secretarias de um município, por exemplo. Os bens móveis utilizados pela administração, os museus, as bibliotecas, os veículos oficiais, os aeroportos, os cemitérios, os mercados e as terras devolutas. Tá? Nós vamos falar delas hoje. Bens dominicais ou bens de domínio privado do Estado. Eles legalmente foram definidos lá no artigo 99, inciso 3, do Código Civil, tá? Como os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Tá? E o próprio parágrafo único fala, não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Foi exatamente isso que eu falei para vocês. Ele tem uma estrutura de direito privado, é como se fosse um bem meu. Tá? Por quê? Porque a administração pública vai poder dispor dele. Como eu, um particular, poderia dispor dos meus bens. Tá? A fundação pública, em que pese possuir personalidade pública, de direito público, ela tem a mesma estrutura das fundações privadas, sendo seus bens, conforme este parágrafo, considerados dominicais. Cuidado com isso. Fundações públicas, né, os seus bens são considerados dominicais porque, apesar dela ter uma personalidade jurídica de direito público, ela tem a mesma estrutura de uma fundação privada. Bom, e quais seriam as características desses bens dominicais? A função deles, gente, é uma função patrimonial financeira. É garantir renda para o Estado. É saber que o Estado pode alugar um bem desse para gerar uma renda e aplicar em outro setor. É saber que se o Estado precisar pagar uma dívida, o Estado pode vender aquele bem. É saber que se ele precisar de uma disponibilidade financeira ali, ele tem. Que se ele precisar permutar, né, com outro órgão, com outro ente, ele pode fazê-lo. Então, entra na esfera de disponibilidade da administração pública, tá certo? E tem a função patrimonial ou financeira. O regime jurídico deles, como eu já disse, é de direito privado, né? Porque a administração age em relação a eles como se ela fosse um proprietário privado. Para Maria Silvia, hoje já se entende que a natureza desses bens dominicais não é exclusivamente patrimonial. A sua administração pode visar paralelamente objetivos de interesse geral. Por essa interpretação, alguns autores consideram a sua administração como um serviço público sob regime de gestão privada. Segundo a autora, esse duplo aspecto justifica aí a sua submissão ao regime jurídico de direito privado, parcialmente derrogado pelo direito público. Por quê? É um bem público? É um bem público, mas o regime jurídico dele muda, né? Muda porque ele está desafetado. Então, ele deixa, né, de ser um bem regido aí pelo direito público e passa a ser regido pelo regime de direito privado. Então, se eu, administração pública, quiser vender esse bem, não vai ser um contrato administrativo que eu vou fazer, não. Eu vou fazer um contrato de compra e venda regido pelo Código Civil.
Se a administração pública quiser alugar um prédio dela, o contrato vai ser um contrato de locação regido pela Lei 8.245, pela lei que está lá, pela lei e pelas normas do Código Civil. Entende? Então, quando a administração pública, ela vai fazer um contrato de cessão, ela vai pegar um contrato de cessão nos moldes de um contrato de cessão do Código Civil. Então, o que vai se aplicar aos bens dominicais são as normas do direito civil, que são os mesmos contratos, as mesmas normas que você se utilizaria numa negociação sua de direito privado. Tá certo? E os bens dominicais também possuem características dos bens públicos, empenhorabilidade, impossibilidade de oneração, imprescritibilidade e restrição à alienabilidade. Veja, esse autor aqui, a Maria Silvia, que é corrente majoritária, entende, né, a qual eu me filio, que mesmo ele sendo dominical, ele não perde a característica de bem público dele, então ele também é impenhorável, também há impossibilidade de ser dado como garantia, também não pode ser objeto de uso campeão, tá? E também não pode aí sofrer outros tipos de penhora, tá certo? ECA, anticrese. Aí, essa aqui essa parte aqui, né? É a discussão que eu já conversei com vocês aí sobre quem entende o que, se pode onerar, se não pode onerar, tá? Lei do quarto. Em relação à alienação, os bens públicos, então, de uso comum e de uso especial não podem ser alienados, a gente já viu porque eles estão afetados, né? E os bens dominicais, eles podem ser alienados desde que haja exigências legais, tá? A Lei 8666, no seu artigo 17, prevê algumas exigências, como a demonstração de interesse público, prévia avaliação e licitação, e para os bens imóveis, autorização legislativa. Então, veja bem. Então, não é o administrador público simplesmente, de qualquer forma, ir lá e vender e alienar o bem público, né? Existem exigências na própria Lei 8666, no artigo 17. Primeiro, demonstrar o interesse público. Olha, não é interessante que se reforme aquele prédio, porque ele já está caindo, ele está ruim, vai extremamente caro e oneroso. Vai ser um prejuízo. Não é de interesse público. Prévia avaliação, precisa saber quanto que é aquele bem, e aí a avaliação vai ser feita por um avaliador da própria administração pública, tá certo? A licitação, que via de regra, em se tratando de bens imóveis, é a concorrência, mas a gente já viu no ano passado que em alguns casos pode ser leilão, né? E em se tratando de bens imóveis, como eu já disse antes, é necessário uma autorização da Casa Legislativa, tá? Para a venda dele. Meu Deus, se não existissem essas exigências do artigo 17 aqui, não existiria bem público mais não, tá? Porque do jeito que as coisas andam no nosso país, né? Pode achar um bem público ainda, né? A nível federal, tá, em se tratando aí de bens da União, então, nós temos a Lei 9.636 de 98, que exige, além disso tudo que a gente falou, a autorização do presidente da República, tá? Isso está no artigo 23 dessa lei. E também existem regras sobre alienação de bens imóveis da União, também na Lei 13.240 de 2015. A Lei 8666 também estabelece algumas normas específicas, levando em consideração se o bem vai ser móvel ou imóvel, tá? Só para você ter uma ideia aí, nesse quadrozinho, bens imóveis, então, eu estou falando dos dominicais, lembra? Porque os de uso comum e de uso especial não pode ser alienado. Então, isso que eu estou falando agora se aplica só aos dominicais, tá bom? Aqueles que estão desafetados. Então, os bens imóveis precisam de uma prévia autorização legislativa e uma licitação na modalidade concorrência. Se eu estiver falando de bens móveis, olha, precisa vender
As cadeiras daquela escola precisam ser trocadas, já está tudo sucateado mesmo, as cadeiras daquela escola. Precisa de uma autorização legislativa, precisa de licitação na modalidade de leilão e lembre-se de uma avaliação prévia também, tá? Que esses bens podem ser vendidos, inclusive, individualmente ou em lotes, tá? Em agrupamentos. Em relação aos bens imóveis, a gente fala que a regra seria a modalidade de concorrência, mas nós temos exceção, que eu já falei na última aula. Quando eu conversei com vocês que é possível, então, quando a gente conversou sobre a modalidade leilão, tá? Eu falei para vocês que aquelas aquisições que foram derivadas de procedimento judicial ou aquelas mercadorias que foram abandonadas lá, né, na aduana, na fiscalização, ou até mesmo em caso de dação em pagamento, pode ser feita através de leilão. Então, eu tenho uma dívida fiscal. Eu sofri uma execução fiscal, tá bom? Eu sofri uma execução fiscal e aí um bem meu foi penhorado, beleza? Um bem meu foi penhorado. O que a administração pública pode fazer? Vender aquele bem, tá? Para apurar o dinheiro. Ou eu tenho uma dívida e eu quero pagar, não espero nem a penhora, eu já ofereço de cara um bem meu para pagar a dívida da ação em pagamento. É possível? É possível, tá? Aí é modalidade de leilão, não é concorrência. Esse artigo 17 aqui está errado, porque está digitado errado aqui. O artigo 17 prevê situações na qual a licitação ela é dispensada e a 24 é que é dispensável. Mas isso a gente já falou, não vou nem voltar nesse assunto mais. Nos casos em que a alienação for realizada por meio de institutos de direito privado, deverão ser observadas, obviamente, as regras do Código Civil, tá? Se a alienação se der por meio de institutos de direito público, a licitação não será necessária, tendo em vista a ausência de competição, como no caso da investidura, retrocessão e legitimação de posse, que eu vou falar depois do intervalo. Tá bom? Bom, até aqui, tem alguma dúvida, gente? E se tiver... Não, Giovana. Oi? Tudo bem, Demis? Tudo bom, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá bom. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, a gente pode fazer um intervalo? Ok. Então tá, gente. Um intervalo, daqui 15 minutos a gente volta, beleza? Vou parar a gravação.